Olá, seja bem-vindo no nosso canal. Se é a primeira vez que tu está com a gente, assiste até o final. Se você gostar, se inscreve no canal, dê o like e compartilhe. E eu já quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Que Deus abençoe sua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Hoje nossa história se chama As Mentiras de Pablo e é da editora APEC. Pablo era um menino que ele usava 7 chapéus, todos eles na cabeça. Ele era vendedor de chapéu e ele morava numa vilazinha muito simples, uma vila pobre que ficava lá no México. Certo dia, chegou lá na vila de Pablo um missionário, o Sr. Thompson. Ele tinha ido lá para falar para aquelas pessoas do grande amor de Jesus. Ali na vila, as pessoas, nem mesmo Pablo, não conhecia esse amor. E o Sr. Thompson começou a distribuir Bíblias, a contar a história de Jesus para eles, levava livros de história para as crianças, Bíblias infantis, e ele estava muito feliz, porque todo missionário, ele gosta de falar do amor de Deus. O Sr. Thompson tinha muitas casas para visitar. E lá na vila não tinha carro. Então ele comprou um burrinho dos pais de Pablo. Mas o burro era muito teimoso. Ele não ia de jeito nenhum com o seu Thompson. Ele puxava ele e nada. Então falaram para o missionário que aquele burrinho ele era do Pablo. E ao Pablo ele obedecia. Então o missionário resolveu levar o Pablo com ele. Quando Pablo falava algumas palavrinhas no ouvido do jumento, sabe o que acontecia? Ele começava a andar. E assim, ele e o missionário começaram a visitar as casas e levar a leitura da Bíblia. E o missionário falava do grande amor de Jesus para todas as pessoas. Pablo ia com o missionário aonde ele queria. Todo lugar Pablo estava junto e Pablo estava gostando muito daquele trabalho. Pablo estava aprendendo muito com o missionário. E o missionário observou que Pablo era muito mentiroso. Ele nunca tinha visto uma pessoa falar tanta mentira quanto Pablo falava. O missionário falou para o Pablo, Pablo, eu preciso viajar. Eu vim aqui na vila também para abrir uma escola para vocês. Mas, Pablo, na minha escola, quem é mentiroso não vai estudar. E você fala muita mentira. Para você ser um homem de bem, você precisa parar de mentir. Mentira não é bom, Pablo. Eu vou fazer um desafio para você. E deu para o Pablo um martelo e uma caixa de prego. E ele falou, esse desafio é para te ajudar a não mentir mais. Você aceita? Pablo foi, pensou, ele achou o martelo tão bonito que ele falou, eu vou aceitar. Quem sabe ele me dá esse martelo? E ele disse, tudo bem. Então o missionário fez um acordo com o Pablo. O missionário mostrou para o Pablo um poste de madeira e falou, olha Pablo, você está vendo essa madeira? Eu quero que você pregue um prego cada vez que você falar uma mentira. Você aceita esse desafio? E ele disse, tudo bem. E Pablo ainda pensou assim, esses americanos, viu? É uma mentirinha de nada que eu falei. Ele fica fazendo um caso tão grande. Não tem nada demais essa mentirinha. O missionário ainda disse para ele que ele não ia demorar. E era para o Pablo não esquecer de fazer a tarefa. O missionário foi embora. Pablo foi bater o prego lá na madeira. E ele encontrou os amigos que perguntaram para ele, oi Pablo, por que você está batendo esse prego na madeira? Ele falou, é para pendurar os meus chapéus, para me vender melhor os meus chapéus. Aí
Eles falaram assim, e esse martelo é tão bonito. Ele disse, foi o missionário que me deu. Por que ele te deu? Porque eu trabalho para ele. Ele me deu também um sapato com fivela de prata e uma gravata de bolinha. Os meninos ficaram admirados porque eles eram muito pobres, todos eles, inclusive Pablo. Eles andavam descalços. Quando tinha algum dinheiro, compravam uma sandália e eles usavam em ocasiões especiais. E um deles perguntou para o Pablo, e onde estão esses presentes? A gente quer ver. E o Pablo disse, vocês não podem. Ele está no banco, meus presentes, porque é no banco que se guardam as coisas de valor. Depois que os meninos foram embora, Pablo começou a pregar um prego por cada mentira que ele havia falado. Mas eram tantas mentiras e tantos pregos que ele começou a pregar que ele ficou admirado. Ele viu que ele mentia muito e ele começou a se sentir muito mal. Ele percebeu que ele era um grande mentiroso. Pablo começou a sentir muita vergonha daquilo que ele fazia. Começou a perceber que mentira não era bom. O missionário chegou, que viu o pote cheio de prego. Ele disse para o Pablo, Pablo, você cumpriu a sua promessa, isso é uma coisa boa. Agora, eu quero que você tire todos esses pregos que você pregou. Aí ele, mas é muito difícil, eu preguei com muita força. E o missionário ajudou Pablo a tirar todos os pregos. E quando eles foram tirando os pregos da madeira, foi ficando as marcas dos pregos na madeira. E o missionário disse, agora, Pablo, que a gente tirou todos os pregos, eu quero que você deixe a madeira lisinha, como era antes, sem nenhuma marca. Pablo falou, é impossível, eu não posso fazer isso, eu não consigo tirar a marca da madeira, agora eu não consigo fazer. Pablo estava muito envergonhado do missionário, e muita vergonha do missionário, aliás. E o missionário disse para ele, é verdade, Pablo, você não pode tirar as marcas desse poste. Esse poste não vai ser mais como era antes. E tu sabia, Pablo, que o seu coração também está cheio de marca, assim como essa madeira, só que as marcas do seu coração é a marca do pecado que a mentira deixou. Porque mentir, Pablo, é pecado. E o seu coração está assim, cheinho de marcas de tanta mentira que você falou. Vou ler para vocês um versículo da palavra de Deus que fala sobre a mentira. João 8, 44, eu vou ler o começo do versículo e a parte final porque ele é muito grande. Prestem bastante atenção. Ele começa dizendo assim, vosso pai é o diabo. Quem está falando essas palavras, esse versículo, foi Jesus. Havia uns homens que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não criam em Jesus e se achavam muito importantes. Achavam até que não eram pecadores. E Jesus disse essas palavras para esses homens. Ele disse assim, vosso pai é o diabo. Não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e é pai da mentira. Então o diabo é mentiroso, o diabo é o pai da mentira. E olha o outro versículo, 45, diz assim, mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Então, eles preferiram crer na mentira do diabo do que na verdade que Jesus dizia. O diabo ele é mentiroso. Quando falamos mentira, estamos agradando ao diabo. Mas quando falamos a verdade, estamos agradando a Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus é a verdade que nos liberta. E o inimigo de Jesus, o inimigo de Deus, o diabo, ele é a mentira que nos escraviza.
que nos torna escravo do pecado. Pablo começou a entender que a mentira realmente era um pecado. O missionário falou para ele: Pablo, e o pecado ele nos separa de Deus, Pablo. O pecado ele não agrada a Deus. E Pablo pensou em todas as mentiras que ele falava, não só as mentiras, mas quantas vezes ele desobedecia a sua mãe, ele murmurava, reclamava. O missionário falou para o Pablo do João 3,16 e falou para ele: sabe, Pablo, nós somos pecadores, estamos separados de Deus por causa do nosso pecado, merecíamos morrer porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu no nosso lugar. Isso porque Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, amou tanto o mundo. Amar o mundo é amar as pessoas que estão no mundo. Deus ama a mim, Deus ama a você. E o missionário continuou falando: sabe, Pablo, Deus nos ama tanto que ele enviou seu único filho perfeito, Jesus Cristo, que nunca pecou, não tinha pecado, o filho perfeito de Deus, para morrer na cruz, derramando o sangue dele precioso para que eu e você pudéssemos ser salvos do nosso pecado. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia Jesus ressuscitou. E se você crê nisso, Pablo, se você crê que Jesus morreu pelo seu pecado, que ele ressuscitou, ele está vivo, ele pode perdoar você, você pode pedir para ele ser o teu salvador, para ele te perdoar, fazer morada no seu coração, te salvar dos seus pecados. Você também que está assistindo o nosso vídeo, você também pode fazer isso. Essa história do Pablo serve para você também. E o Pablo, naquele momento, ele disse: eu quero, missionário, eu quero aceitar Jesus como meu salvador. E você também pode fazer isso. Pablo se ajoelhou, orou, confessou os seus pecados e pediu para que Jesus o salvasse e o libertasse. Jesus também pode fazer isso por você. Se nesse momento você se arrepender, entender que tu é pecador, mas que Jesus é poderoso para salvar você, e você crê nisso e convidar ele para te perdoar e fazer morada no seu coração, ele vai fazer isso porque ele ama você. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, que aceita Jesus como Salvador, não vai perecer. Perecer é ficar afastado dele, não vai. Vai estar junto dele novamente, tendo comunhão com ele. E ele diz que vai ganhar a vida eterna. O que é a vida eterna? É uma vida junto de Deus novamente. Perecer é estar separado de Deus. E a vida eterna é estar junto de Deus. Deus, quando ele enviou Jesus para nos dar o presente da vida eterna. A vida eterna é a salvação que ele nos dá através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje mesmo, se você receber Jesus como seu Salvador, você vai ter de Deus a vida eterna. Se você não recebeu ainda Jesus como Salvador, não espere, meu querido. Receba Jesus como teu Salvador. Recebe o presente da vida eterna, o presente da salvação. E se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, não se canse de falar do seu grande amor para os teus colegas na escola, para a tua família em casa, para as pessoas que você conhece. Deus, ele ama todos nós e ele quer nos dar o presente da vida eterna. E tem um outro versículo que eu quero ler para você. Você que fala mentira, que você não fale mais, que você deixa a mentira de lado. É Efésios 4:25. A Bíblia diz assim: pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Deixe de falar mentira e fale a verdade com o seu próximo. O próximo é aquele que está perto de você. São teus pais, a tua família, teus professores. Se você mente para os teus pais, a partir de agora não faça mais isso, porque a mentira, ela é pecado e o pecado te afasta de Deus. Mas Jesus, ele quer salvar você, quer te perdoar e quer te dar o presente da vida eterna. Um beijo grande, que você possa, meu querido, andar sempre com Jesus
deixar a mentira de lado, sabendo que tu é precioso para Ele, Ele te ama muito, muito, muito. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.